Há um tempo atrás eu fiz um vídeo. Um vídeo não, uma enquete no canal, perguntando quais os tipos de vídeo favoritos de vocês, né? E talvez tenha até gente de fora também, não sei. Perguntando qual que é o tipo de favorito de react de vocês. Quem ganhou foi Pokémon. Então, eu tô planejando trazer mais vídeo de Pokémon relacionado a coisa de Pokémon. E o vídeo a categoria que perdeu foi o vídeos reflexivos do tipo do Todinho, do tipo do Hammett, essas paradas assim. Mas eu não vou parar de trazer porque eu gosto muito dos vídeos dele, cara. Eu gosto muito dos vídeos reflexivos do Hammett, dos vídeos filosóficos do Hammett, né? Tem alguns vídeos reflexivos do Todinho também. Tem alguns outros também. E eu realmente gosto bastante. Eu não vou parar de trazer, não. Vai ter, provavelmente, toda semana, algum vídeo do Hammett ou do Todinho ser lançado. Inclusive ele lançou, eu vou reagir essa semana mesmo. Olá, rapaziada. Opa, Hoje a gente bom? vai estar analisando um episódio de Bob Esponja. E eu Manda. sei que Bob Esponja não tem lá muitas coisas que deem pra ser analisadas. Certeza? Então eu vou tentar tirar leite de pedra aqui. E vocês me contam no final se fez sentido ou não. O episódio em questão é o SB-129. E ele começa com o narrador falando que o Lula Molusco vai tocar um clarinete. Mas como sempre, o Bob Esponja e o Patrick atrapalham, enchendo o saco dele. Bom dia, Lula Molusco! Quer caçar água viva? O Bob Esponja continua muito irritado, perguntando se ele quer caçar água viva, até que ele pergunta se o Lula Molusco está pronto, e ele diz que não e que nunca vai estar. E eu até poderia fazer uma analogia com a vida aqui, ou dos afazeres que mais te irritam, ou da realidade batendo na sua porta, te expulsando de casa, e você não aceita isso é a causa da sua insatisfação. E por mais que a existência pareça absurda, ela é o que é. Mas acho que Sim. fazer essas analogias poderia ser uma forçação de barra muito grande, então vamos só continuar. O Lula Molusco decide ir sozinho ao Siri Cascudo, já que é domingo e ele ficaria sozinho lá. O que é engraçado, porque agora tudo o que ele mais deseja é ficar sozinho. Finalmente sozinho! Mas ele obviamente não consegue, porque os dois são perturbados demais pra entender um não. Sem querer, o Lula Molusco se tranca em um freezer. Alguém vai dar pela minha falta e vão vir me procurar. Eu vou sair daqui rapidinho. Só que ele consegue o que quer e fica congelado por 2000 anos, ficando sozinho esse tempo todo. Tudo bem que ele gostaria de, além de ficar sozinho, também tocar o clarinete, mas pelo menos ele conseguiu metade do que ele queria. Ele acorda em um futuro onde Bob Esponja virou um robô. Saudações, primitivo! Esse aqui é o Esponjatron, e algo muito engraçado acontece nesse episódio, e eu só vou comentar depois, quando começar a fazer mais sentido. Mas vamos ver se vocês sentem o mesmo que eu, ou eu só tô chapando muito mesmo. Todas as coisas no futuro são cromadas, aparentemente, inclusive as plantas. E aqui vem uma das melhores cenas desse episódio, na minha opinião, que é quando o Esponjatron fala dos clones dele, o Esponjatron X, Y e Z. E Lula Molusco pergunta se todas as outras letras do alfabeto estão inclusas. E ele diz: Claro, todas as 486. E depois de ouvir isso, o Lula Molusco entra em um estado de pânico. Ele fica completamente alucinado, suando frio no chão, repetindo a palavra futuro. Eu fiquei me perguntando o porquê dele ter ficado assim, e a resposta é meio óbvia, na verdade. A coisa que ele mais acha chata no mundo é o Bob Esponja, e no futuro ele descobre que existem quase 500 dele. Então é provável que ele tenha ficado muito decepcionado com o futuro, já que não é como ele esperava. E o pior pesadelo dele se multiplicou 500 vezes. Imagina a coisa que você mais odeia no mundo, e imagina agora que no futuro vão ter muitas delas, em todos os lugares. É basicamente isso. Enquanto ele tava nesse estado de pânico, o Esponjatron dá uma tijolada na cabeça dele, o acordando com uma pitada de realidade, o tirando da própria mente. Logo após isso, o Lula Molusco fala que quer ir pra casa, que ele não é o lugar dele, e ele pega uma máquina do tempo indo pro passado. Uau, que primitivo! É engraçado o fato de que sempre que alguém do presente ou futuro olha pra algo do passado nesse episódio, diz que primitivo, como se sua época fosse superior à época passada, criando um senso de superioridade por fazer parte de um futuro. E isso também dá uma ideia de ciclo nesse episódio, como se a história se repetisse, já que o Esponjatron falou isso primeiramente e agora o Lula Molusco também tá falando, mostrando um padrão que se repete. E nesse passado ele também encontra o Patrick e o Bob Esponja, que ao verem uma água viva, é nesse ficam meio episódio. estranhos e a pegam com a mão, levando choque. O que vocês simplórios estão fazendo? Essa cara. As coisas, se não se torturar por causa delas! Olha o meme do Bob Esponja ali. Por ter vindo de uma época mais atual, o Lula Molusco sabe exatamente o que fazer com a água viva. Ele sabe o meio de se divertir com o que atualmente causa sofrimento. E ele mesmo cria uma rede de caça à água viva. E ao fazer isso, ele cria no futuro o jogo de caçar água viva, que é o que tanto incomoda ele. Então, voltando ao passado, ele se torna o seu maior problema. Ele sofre com a própria criação. E ao finalmente se ver sozinho
sozinho, livre dos dois, ele começa a tocar seu clarinete. Porém, o Bob Esponja e o Patrick se irritam, avançando pra cima dele, o fazendo correr e voltar pra máquina do tempo. Só que dessa vez, ao invés dele voltar pro presente ou algum lugar no tempo, ele fica em uma espécie de limbo, em um lugar onde tudo existe e nada existe ao mesmo tempo, podendo ser o seu próprio pensamento. Ali, ele comemora o fato de que o Bob Esponja acabou e diz ter encontrado um lugar pra ficar completamente sozinho. Mas esse pensamento de ficar sozinho acaba crescendo demais, sendo repetido por várias vozes, e isso de alguma forma o assusta, fazendo com que ele tenha vontade de ir embora. E pra isso, ele quebra essa dimensão, acessando novamente a máquina do tempo e voltando pro presente. Eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. Eu sinto falta da fenda do biquíni, eu sinto falta da Ilha da Páscoa, até sinto falta do Bob Esponja. E aí ele consegue voltar pra casa e até diz estar feliz por vê-los novamente, mostrando que ele prefere suportar Bob Esponja e o Patrick do que lidar com a sua própria solidão. Vocês não sabem como estou feliz por ver vocês, cara. Mas é claro que tudo volta ao normal. Ele acaba ficando irritado quando os dois o chamam pra caçar água-viva de novo. O fato interessante desse episódio é que nada do que aconteceu pode ter acontecido de fato. E a máquina do tempo e a própria passagem de tempo podem ter sido alusões pra mente do Lula Molusco, como se na verdade ele imaginasse o presente e o futuro. Algo que me faz pensar assim é justamente os pensamentos dele ficarem grandes naquela área onde é um limbo, quando ele sai da máquina do tempo. O interessante disso tudo é que, se for a imaginação dele, ele mesmo não imagina o futuro sem o Patrick e o Bob Esponja. E também não imagina... É porque meio que assim, o que ele conhece é... A vida dele é chata, porque tem o Bob Esponja, o Lula Molusco lá, que fica atazanando ele todo santo dia. Então, eu acho que ele meio que não consegue imaginar uma realidade onde esses dois não estejam lá atazanando eles, né? E se ele imagina uma realidade onde todos estão, onde não tem ninguém atazanando ele, é completamente estranho, completamente fora do normal pra ele. E basicamente dá um sentimento de não quero isso, sabe? Imagina que no passado eles não poderiam estar lá. E no único momento onde... Dá pra fazer até alusões também. É porque esse vídeo é antigo? Não, é desse ano mesmo. Dá pra fazer uma alusão disso aí com a pandemia que teve. Que é assim, tinha muita gente que o que mais o pessoal queria era... Caraca, o que eu mais quero é ficar em casa o dia inteiro, estudar em casa, estudar online, sabe? Assim, sei lá, eu participo da aula online e depois eu fico jogando o dia inteiro, ou fico em casa, sei lá, nem que seja arrumando a casa, sabe? Tipo, ficar em casa mesmo, porque não aguenta mais sair pra rua. Começou a pandemia, todo mundo foi obrigado a ficar em casa e os caras não aguentavam mais ficar em casa. Porque a realidade das pessoas era ir pra rua, nem que seja uma vez no dia. Uma vez por 10 minutos no dia, mas ia pra rua quase todos os dias. E aí quando chega um momento em que você necessariamente não pode sair pra rua, você fica meio que com saudade desse negócio, você fica achando meio estranho o fato de você ter que ficar em casa o dia inteiro agora, sabe? Quando começou a pandemia, se não me engano, eu fiquei em casa direto por... acho que foi 4 meses, 4, 5 meses, alguma coisa assim. Eu fiquei em casa direto sem sair pra nada, sabe? Foi no começo da pandemia, né? Sem sair pra nada. E aí... porque... não foi 4, 5 meses não. É porque foi... A pandemia começou mais ou menos em março e abril. Vou dizer que começou em abril que eu comecei a ficar em casa. 4... Abril... Março, abril... Maio, junho, julho, agosto, setembro... Foi uns 5 meses mesmo que eu fiquei em casa. Que aí eu mudei meu trabalho, e aí o trabalho que eu tô agora, né, eu tinha que sair de casa pra ir resolver problemas. Então aí eu fui forçado a sair de casa. Aí, nesses 5 meses que eu fiquei em casa, era o que eu mais queria. O que eu mais queria era ficar em casa sem precisar sair pra trabalhar em casa mesmo, tudo tranquilo. Aí... Todo santo dia, eu não vou dizer que, tipo assim, caraca, eu não aguento mais ficar em casa. Nossa, eu tenho que sair pra rua. Nossa, não, mas tipo, me dava um sentimento estranho, sabe? É tipo aquele sentimento quando você sabe que o dia vai ser chato, sabe? Você acorda, eu acordava, ia lá, tomava um cafezinho lá, tomava um Nescauzinho, comia um pão, alguma coisa assim. Ou então nem comia nada, às vezes eu acordava meio tarde, levantava e ia até um escritório que a gente preparou lá pra poder trabalhar, né? Ia até o escritório lá, sentava aquele diazinho que
tava meio frio, sabe? Que dia que tava meio frio assim. Sentava no PC e abria o negócio lá pra começar a trabalhar. Só que, tipo, era um silêncio meio estranho, esse tipo de coisa. No trabalho, como a gente trabalhava com telefones, que às vezes tinha que atender cliente lá, não podia, por exemplo, pegar um fone e ficar ouvindo música. Mesmo que seja em casa. Porque se alguém ligasse, a gente tinha que parar e tal. Aí, ficava naquele silêncio lá, assim, só esse só o negócio lá com o barulho assim. Sabe? Dava um sentimento estranho. Então, eu acho que é meio que isso. Você tá acostumado com uma coisa e quando acontece algo que te tira desse costume, você não vai ficar bem direto. Você vai ter uma estranheza até que você se acostume com esse novo jeito que você tá vivendo, sabe? Onde ele se viu sozinho e não imaginou ninguém. No único momento em que ele cumpriu o desejo dele, o mesmo decidiu voltar à normalidade e ainda sentiu falta daqueles que dizia odiar. Aqui vemos o Lula Molusco em uma corrida pelo seu desejo. Ele quer muito ficar sozinho e ele vai atrás disso de todas as formas possíveis. Meu Mas quando ele Deus, consegue isso, fica em sofrimento, descobrindo que um homem também pode desejar as coisas das quais ele não quer de verdade. E tudo isso me lembra o conceito de Schopenhauer, do qual eu já Schopenhauer? trouxe aqui, do qual a vida é um pêndulo entre o tédio e o sofrimento. Pois o Lula Molusco tinha um desejo naquele momento, que era ficar sozinho e tocar o clarinete. Schopenhauer, você é meio. Caraca. E por não conseguir isso, ele se sentia aborrecido e em sofrimento. Mas quando ele conseguiu, primeiro sentiu o tédio e logo em seguida descobriu que preferia estar em qualquer outro lugar, menos no lugar desejado. É aquilo que eu falei, né? A menos que ele ficasse tempo suficiente sozinho, assim, pra conseguir se acostumar com isso, ele iria realmente achar bem estranho. Mas se tudo aquilo realmente aconteceu e na verdade ele realmente viajou no tempo, a explicação para aquela dimensão pode ser um pouco mais complexa do que se a própria mente dele. Se ele realmente viajou no tempo, a gente pode levar em consideração que a história se repete e que as únicas coisas que se atualizam são as aparências. O sistema vai ficando tecnologicamente mais complexo ao passar dos anos, mas as situações e as angústias continuam as mesmas. A personalidade do Bob Esponja e do Patrick são diferentes em cada época, mas ainda na antiguidade, onde os dois não se comportavam de maneira habitual, da qual conhecemos, mas sim de uma maneira estranha e mais primitiva. Diferente dos tempos atuais, onde tinham as personalidades mais consolidadas, quando mudam de aparência. Uma coisa também acontece nesse episódio, que é o Lula Molusco admitir que tá com saudade do Bob Esponja e do Patrick, mostrando que por trás de toda aquela vontade de ficar sozinho, existe também um desejo de estar com alguém. Ou o Lula Molusco é muito confuso e não sabe realmente o que deseja, ou ele mente pra si mesmo e para os outros, a deixar parecer que ele não gosta dos dois. E isso demonstra um pensamento feito por Maquiavel há muito tempo atrás, onde ele diz que os homens ofendem mais os que amam do que os que temem. E o Lula Molusco comprova nesse episódio uma parte da veracidade dessa fala, onde ele mesmo trata mal aqueles que ele descobre que gosta. Mas eu seria injusto com Bob Esponja e com Patrick se eu terminasse o episódio falando somente do Lula Molusco, já que os dois devem ser elogiados, tanto pela serenidade inabalável mesmo diante de várias injúrias, quanto pela dedicação em caçar água-viva que sobreviveu por décadas, pois este sim é um desejo verdadeiro e contínuo. Por mais hedonista que ele seja, ele ainda é real e constante, sendo mais racional do que a vontade do Lula Molusco de estar só. Muito bom. Deu pra refletir bastante aí. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Hamid que tá aparecendo aqui do lado. E... Mano, eu tô com essa babichinha aqui assim já faz o que? Deixa eu ver. Acho que já faz uns 5 meses, velho. Mas não cresce.